Estou passando mais uma vez aqui para trazer uma palavra abençoada para a vida dos amados irmãos. Mas antes de começar essa palavra, eu queria agradecer a todos aqueles que me deram uma credibilidade pelo fato de ter visualizado o meu vídeo e também ter compartilhado. Eu queria estar aqui lendo com os amados irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, do capítulo 1 ao 10, que diz assim, que tem como título Zaqueu, o publicano, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho roubado alguém, restituirei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu queria começar aqui a partir do versículo 2 e 3, que diz assim: Eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era pequeno de estatura. Nesses 2 versículos existem 3 máximas espirituais. A primeira é: independente de sermos rico ou pobre, branco ou negro, todos nós necessitamos de Jesus em nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 11, diz assim, porque o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto morre. Assim se murcha também o rico em seus caminhos. Então nós podemos ver que tudo é passageiro. Independente de nós sermos ricos ou pobres, tudo é passageiro. Mesmo Zaqueu sendo um homem rico, com uma vida social elevada, algo o impulsionava ir ao encontro de Jesus. Creio eu que existia um vazio enorme dentro do coração daquele homem, que o levou a ir ao encontro do Mestre. Isso acontece porque a paz que queremos, as coisas materiais, ela não pode nos dar. Em João 14:2 diz assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então nós podemos ver que a paz, que Zaqueu tanto almejava, a sua posição social, o seu dinheiro, não podia dar. Então eu creio que foi isso que o impulsionou a ir ao encontro do Senhor Jesus. Então a paz que nós queremos, o mundo ele não pode nos dar. Nós podemos ver as pessoas fazendo passeata em busca da paz, mas nós sabemos que a verdadeira paz ela está em Cristo Jesus. Foi o que levou Zaqueu desesperadamente ao encontro do Mestre. Infelizmente, ao contrário de Zaqueu, muitos não conseguem abrir os olhos a essa verdade que queima dentro de si e acabam trilhando caminhos tortuosos como drogas, prostituição, suicídio, adultério e muitas outras coisas. Então nós podemos ver o que leva as pessoas a entrar por esses caminhos tortuosos é a falta de paz. É o vazio que existe dentro do coração das pessoas.
Em Provérbios 14:2 diz assim, ó: há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. É o que nós temos visto hoje em dia aí, as pessoas na vida das drogas, né, casamentos destruídos. É esse vazio que as pessoas têm dentro de si, mas elas não entendem que esse vazio ele só pode ser preenchido através de Cristo Jesus em nossas vidas. Aí vem a pergunta que não quer calar: por que acontece essas coisas na vida do ser humano? Antes de começar, né, a falar sobre o motivo que leva as pessoas a enveredar por caminhos tortuosos, ou até mesmo, né, a aceitar Cristo, antes de começar a explicar a respeito desse assunto, eu queria deixar claro aqui que eu louvo pela vida dos psicólogos, né, que faz um trabalho excelente, mas só que tem algumas coisas, quando se trata de espirituais, foge um pouquinho à razão humana. Então, a respeito desse assunto que leva as pessoas a trilharem a esses caminhos tortuosos, ou até mesmo que aceitam o Senhor Jesus, eu vou estar falando a respeito, né, desse assunto que leva essas pessoas a chegar a esse ponto. Mas antes disso, eu queria ler aqui também, em 1 Coríntios 2:11, que diz assim, ó: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu vou tentar explicar para os amados o que leva as pessoas a trilhar caminhos tortuosos como das drogas, prostituição e muitos outros. E também o que leva também as pessoas a buscar Cristo Jesus. Isso acontece na vida das pessoas, tá? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com raciocínio a amar, tomar decisões morais, né? Certo ou errado. Nós podemos até negar essa existência de Deus até um certo ponto. Mas chega um determinado momento que vamos em busca para preencher a nossa alma. Porque lá em Gênesis 1:27 diz assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou macho e fêmea. Mas, né, se nós formos ler ali em Gênesis, nós podemos ver que por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. Podemos ler aqui no versículo 3:8, que diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então nós podemos ver aqui que esse vazio que existe no coração do homem começou lá no princípio de tudo, lá em Gênesis. Por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. E esse vazio, quando as pessoas não aceitam a Cristo Jesus, esse vazio acompanha a vida do ser humano. Então é esse vazio, né, que leva as pessoas, né, a trilhar o caminho das drogas, prostituição, porque elas acham que essas coisas vão preencher o vazio do coração delas, mas só que nós sabemos que não vai. O único que pode preencher esse vazio é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver que Zaqueu escolheu o caminho certo antes que chegasse ao fundo do poço. Em João 14:6 diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Zaqueu, antes que ele se afundasse, ele procurou o caminho certo. Ele procurou ver quem era Jesus.
nós podemos ver aqui que quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não podia deixar passar, né, isso despercebido. Jesus está falando dele mesmo, senão ele falaria assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Não, ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós podemos ver que Jesus e Deus são uma só pessoa. Podemos então chegar a uma conclusão que Jesus e Deus são um. Existe uma outra máxima também dentro desses dois versículos. O motivo qual levou Zaqueu a não conseguir ver Jesus, apesar do seu esforço, foi a multidão dos seus pecados. Não foi a multidão das pessoas, foi a multidão dos seus pecados. Ah, mas irmão, a Bíblia está falando que foi a multidão. Humanamente falando, é a multidão. Com nossos olhos carnais, nós conseguimos interpretar que com certeza é a multidão. Mas pelo lado espiritual, essa multidão simbolizava os pecados de Zaqueu. É esses pecados que o impedia de chegar até o Mestre. Mesmo Zaqueu se esforçando, ele precisava se arrepender dos seus pecados. Então essa multidão não era as pessoas que o impediam, eram os seus pecados. Em Provérbios 28:3 diz assim, ó, quem confessa seus pecados e se arrepende, alcançará misericórdia. Então a única forma que poderia levar ele até o Mestre era ele se arrependendo. Enquanto não acontecesse isso, ia ficar difícil ele chegar até o Mestre. Não adianta estar de segunda a segunda dentro da igreja, não se arrepender dos pecados. Não adianta nós estarmos de segunda a segunda dentro da igreja e não se arrepender. Não adianta a gente fazer obra de caridade achando que vamos enganar Deus. Não adianta. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Lá em Lucas 18:18, me chama muita atenção, né, que fala a respeito de um jovem rico. Ele fez o inverso de Zaqueu, o jovem rico. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Mas o jovem rico ele fez totalmente ao inverso de Zaqueu. Por que eu falo isso? E o interessante é que esse jovem rico ainda chegou tentando enganar o mestre, dizendo, bom mestre, o Senhor Jesus logo cortou ele. Bom mestre por quê? Porque me chama de bom? Bom é meu pai. Porque aquele homem falou, Senhor, o que eu faço, né, para te seguir? E o Senhor Jesus falou assim, ó, tu conhece os 10 mandamentos? Ele falou, pô, conheço todos. Ele, tá bom, então dou todos os seus bens para os pobres e me siga. E aquele homem ali, ele virou as costas para Jesus e não seguiu. Jesus não queria que ele desse os seus bens aos pobres. Deus estava testando. Por mais que aquele homem ali conhecia os 10 mandamentos, mas o coração dele estava agarrado às coisas materiais. Em vez dele tentar seguir a Cristo, igual Zaqueu fez, ele virou as costas. Porque Zaqueu nós podemos ver que ele era um homem falho, né? No decorrer da palavra nós vamos ver que ele roubava as pessoas, mas mesmo assim ele continuou se esforçando até o encontro com o mestre. E o jovem rico não quis se arrepender. Em Isaías 59, 1 e 2 diz assim, ó, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos tapados que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não nos ouça. Então é o pecado na vida de Zaqueu que estava o impedindo de chegar ao Mestre. Eram os pecados. É o pecado que não nos deixa chegar ao Mestre.
Desde o momento que nós oramos, o ouvido do Senhor está atento, os braços esticados para nos abençoar, mas muitas das vezes é os nossos pecados que nos separam do Senhor. Mesmo nós sendo pecador, Ele continua sendo o nosso Deus. Por que eu falei isso? Não poderia também deixar passar isso. Aqui em Isaías 52, 1 e 2, diz assim um pedacinho do versículo. Ó, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então você pode ver que mesmo nós sendo pecadores, Ele continua sendo o nosso Deus. Isso aí me chamou muito a atenção. Deus ele está sempre ali pronto a nos perdoar, esperando simplesmente, somente a gente se arrepender. Mesmo a gente nos nossos delitos, Ele continua sendo o nosso Deus. Na verdade, não eram as pessoas que estavam o impedindo de ver Jesus. Era Ele próprio. E às vezes a gente acha que é as pessoas que estão nos atrapalhando de chegar ao Mestre. Às vezes é nós mesmos. Nós botamos defeito em todo mundo, falamos que o A ou B que é o culpado. Não, é nós mesmos. Eu falo isso porque Jesus venceu a morte, para que nós viéssemos ter acesso a Deus. Não seria uma simples multidão que ia impedir de Zaqueu chegar ao Mestre. É por isso que eu falo que o que estava separando ele de Jesus eram suas iniquidades, eram seus pecados. Nenhum dos nossos problemas tem a capacidade de nos impedir de chegar até Cristo, a não ser nós mesmos. O interessante aqui, né, que a Bíblia ela tem que ser discernida espiritualmente. Quando falou de multidão, que a multidão impedia, que eu falei que a multidão que o impedia não era a multidão física, mas era a multidão espiritual dos seus pecados, eu vou provar isso para os irmãos. Porque a mesma multidão do cego de Jericó era a mesma multidão de Zaqueu. Se você ler ali em Lucas 18, no 35 e 36, diz assim, ó, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho e mendigava. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então, mais à frente aqui, nós vamos ver o contraste muito grande entre as atitudes de Zaqueu e do cego. Aí vocês vão ver que não era a multidão que impedia Zaqueu de chegar a Cristo. Eram seus próprios pecados. E lá na frente nós vamos estar vendo isso. E tem outra máxima nesses dois versículos, é o finalzinho, quando diz que ele era de pequena estatura. A terceira máxima que existe nesse versículo é, quando fala que ele era de pequena estatura, de fato, o Zaqueu era pequeno. Mas pela ótica espiritual, o que estava pequena era a visão espiritual dele, que estava o impedindo de ver Jesus. Então pequena era a visão dele espiritual. Né? Quando diz que ele é pequeno de estatura, de fato, realmente, ele era uma pessoa pequena. Mas espiritualmente falando, ele era uma pessoa pequena espiritual. Por quê? Por causa dos seus pecados. E quando nós estamos cheios de pecado, os olhos espirituais ficam como que fechados. Então ele era uma pessoa pequena espiritualmente. Aqui nós podemos ver, ó, o que estava pequeno era a visão de Zaqueu, por causa dos seus pecados, e o principal deles era o orgulho, por causa da posição social que ele tinha. Agora eu vou falar o contraste, a diferença entre as atitudes de Zaqueu e do cego de Jericó. Zaqueu, além de não estar no caminho, ainda estava mais alto que o Mestre, que Jesus. E como se não bastasse, Jesus é que teve que ir até ele. Diferente de Zaqueu. A Bíblia diz aqui, ó,
Vou ler de novo aqui a passagem do cego de Jericó, o versículo. Olha só a diferença. E em Lucas 18, 35 ou 36. Olha só o contraste. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho. A pessoa que quer ter um encontro com o Senhor Jesus, ela tem que estar no caminho do Mestre. Era o que aquele cego estava fazendo. E mendigando, quer dizer, mendigando significa humilhação. Então ele estava no caminho da humilhação. Né? A Bíblia diz aqui que ele estava no caminho e mendigando. Quer dizer, ele estava em humilhação. E ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo. Então nós podemos ver que, ao contrário de Zaqueu, o que Zaqueu fez? Em vez dele estar no caminho, ele não estava. Ele subiu. Nós podemos aqui, quando nós nos humilhamos diante de Jesus, quando não temos mais força, ele nos carrega em seus braços para perto dele. Então pode ver aqui que, no caso daquele cego, Jesus mandou que os discípulos fossem pegar o cego e trouxe ele. E Zaqueu não. O que Zaqueu fez? Ele correu, subiu na figueira brava, correu e ficou esperando o mestre. Enquanto o cego ele ficou no caminho, se humilhando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Zaqueu, o que ele fez? Ele correu, subiu e ficou esperando o mestre. Então a soberba daquele homem estava muito alta, apesar do esforço que ele estava fazendo, mas existia pecado no coração daquele homem. Então era isso que o estavam impedindo de chegar até o mestre. Foi o que aconteceu com aquele cego. Jesus mandou os seus discípulos trazer até ele. Então quando nós nos humilhamos, quando ele vê que nós não estamos aguentando mais, ele pega e nos carrega nos braços ao encontro dele. E chegou para o cego e falou assim: o que queres que eu te faça? É assim que Deus faz quando nós nos humilhamos. Mas Zaqueu, ele não se portou assim. Por quê? Porque o orgulho dele estava muito alto, a soberba dele, a posição social diante da sociedade. Então ele queria ficar só de longe, para que os outros não vissem. Pô, lá, o Zaqueu, aquele homem rico, está ali no meio da multidão procurando Jesus, e ali ele quis ficar de longe. Zaqueu, na realidade, estava ali somente por curiosidade, para ver Jesus. Pelo menos era o que ele pensava. Pode ser que o caso de muitos que estão assistindo esse vídeo seja somente por curiosidade. Mas só que precisamos saber de uma coisa: não existe nada na nossa vida que acontece por acaso. Tudo é permissão de Deus. Inclusive, aquele homem ali está ali em cima daquele pé de figueira. Existia um plano na vida daquele homem. Ele achava que era por curiosidade, mas ali mal sabe ele que a vida dele estava prestes a ser mudada. Em Isaías 55, 8 e 9 fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, Zaqueu achava que estava ali por acaso, mas não era. Tinha um propósito de Deus ali para a vida daquele homem. Por mais que Zaqueu tivesse ali simplesmente por curiosidade, mal sabia ele que a sua vida estava prestes a ser transformada através de Jesus. Isso é fato. Em Isaías 43, 13 diz assim, desde toda a eternidade eu sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Todo aquele dinheiro de Zaqueu não ia adiantar de nada, porque Deus estava prestes a entrar dentro da vida
na vida daquele homem, dentro do coração daquele homem. Então nós podemos ver que operando Deus na vida do ser humano, quem impedirá? Mesmo sendo um ladrão, cobrador de impostos, não importa o que as pessoas estão fazendo, mas quando Deus ele quer entrar na vida do ser humano, ele entra, porque todo o poder está dado em tuas mãos, foi colocado. Então não tem como nós fugirmos disso. Foi o que aconteceu com Zaqueu, comigo, e não vai ser diferente na sua vida. Operando Deus, quem impedirá? E também, para reforçar em Deuteronômio 32, 39, diz assim, ó: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Muito menos Zaqueu. Jesus não estava nem aí pela posição social dele, pelo dinheiro que ele tinha. Jesus não estava nem aí. Eu não podia deixar também de passar aqui. Você que está com uma enfermidade ou com algum outro problema e acha que foi alguém que fez algo para você, esquece isso, meu irmão. Porque é só Jesus que tem todo o poder em suas mãos, como falou aqui em Deuteronômio 32, 39. Ele que mata, é Ele que faz viver, é Ele que fere, é Ele que sara. Então não fica com medo que fizeram nada contra a tua vida, porque o diabo ele não tem poder de fazer nada. Todo o poder está dado nas mãos do Senhor Jesus. Podemos até pensar que governamos a nossa vida. Só que vimos que nós vamos só até onde Deus permite. Foi justamente o que aconteceu na vida de Zaqueu. Nós só vamos até onde Deus permite. Porque onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Basta estarmos ligados. No versículo 4 aqui, desse capítulo, diz assim, ó: e correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Apesar do esforço de Zaqueu, ele não conseguiu impressionar Jesus não, porque Jesus sabia que ainda faltava ele se arrepender dos seus pecados. Faltava, então não adianta que Zaqueu ele não impressionou de forma alguma. Apesar do esforço, Zaqueu ele precisava arrepender-se dos seus pecados. Quem quer ter um encontro com Jesus tem que estar no caminho, igual o cego. O cego ficou no caminho da humilhação, mas Zaqueu saiu do caminho. Estava tão orgulhoso que estava lá no alto. E como se não bastasse, Jesus é que teve de ir ao encontro dele. Em Isaías 42:8 diz assim, ó. 42:8 diz assim, ó. Tá? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagens. Então Deus ele não divide sua glória com ninguém. Zaqueu estava lá no alto. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então por isso que eu falei que o pior dos pecados de Zaqueu era o orgulho. Precisamos reconhecer nossos erros e se arrepender e se humilhar diante do Senhor. Aquele homem, apesar do esforço dele, ele precisava se humilhar diante do Senhor. Porque ele não conseguiu impressionar ao Senhor com todo aquele sacrifício, não. O Senhor ele contempla o coração. Ele é que sonda os nossos corações. Então ele sabe. E o versículo 5 e 6 diz assim, ó: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. E apressadamente desceu e recebeu-o com alegria.
Viu o que eu falei para você? Jesus que teve que ir ao encontro dele. Está falando aqui, ó, e quando Jesus chegou, enquanto o cego Jericó foi ao encontro de Jesus, Jesus filho de Davi, Zaqueu não, Zaqueu fez ao contrário, correu do caminho e ficou esperando lá na frente. Eu vou me humilhar, eu com minha posição social, não, ficar no meio desse povão, não. Vou esperar aqui e o mestre vai ter que passar. E não é dessa forma. Precisamos se humilhar diante do Senhor para que nós venhamos a conseguir se aproximar dele. Era isso que estava impedindo Zaqueu de ter um encontro com o Senhor Jesus, porque ele estava muito orgulhoso ainda. E a Bíblia diz assim, ó, 5 e 6, diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce. Desce. Né, nós podemos ver aqui, né, que em Isaías 42, 8, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém. E Deus falou para Zaqueu assim, ó, desce. Desce depressa. E apressadamente desceu e recebeu com alegria. A gente podemos até parafrasear quando Jesus fala desce depressa, né? Em outras palavras, desce, Zaqueu. Deixa de graça, estou vendo, mesmo com toda a sua riqueza e soberba, você está sofrendo. Vem, que eu vou tratar de você. Não é isso que acontece? Às vezes a pessoa está sofrendo, ali, família destruída, os filhos, cada um para um canto, os filhos na vida das drogas. E o Senhor Jesus está falando, vem meu filho, vem que eu vou te dar livramento. E às vezes as pessoas ficam batendo o pé, não acontece isso. Foi quando Jesus falou para ele assim, desce, Zaqueu, depressa. E acontece isso às vezes na vida das pessoas. O lar está destruído, os filhos na vida das drogas. E mesmo assim as pessoas não atinam, não vêm ao encontro do Mestre. Em Marcos 5, 26, né, a respeito disso que eu estou falando, que às vezes as pessoas, mesmo com a vida destruída, elas estão vendo que não está dando mais e elas ainda conseguem ficar ali no sofrimento. E Jesus usa vem meu filho que eu vou te dar livramento, vem que eu vou entrar com providência no seu casamento, vem para mim que eu vou tirar os teus filhos da vida das drogas, mas mesmo assim ele continua com o pé firme. E sobre esse respeito, eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela padecia por 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, perdeu tudo. Será que se ela atinasse ao chamado do Senhor, será que ela teria perdido tudo? Será que ela não teria sido curada e ainda estaria com a situação financeira boa? Depois, quando estava no fundo do poço, foi que ela foi procurar quem? O Mestre, e ele foi curada. Agora está curada, mas sem nenhum dinheiro no bolso. E às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa, ao invés de vir do Senhor Jesus, enquanto dá para salvar alguma coisa, ela vem toda estraçalhada. Mas o Senhor Jesus, nessa tarde, ele chama, vem meu amado, vem que ainda dá tempo de consertar isso. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria. Não esperou nem Jesus falar 2 vezes, desceu rápido. Então tu vê que a situação daquele homem era muito crítica. Parece que ele estava só esperando Jesus chamar, ele estava sedento. Só que o orgulho não deixava ele descer. Mas como eu falei, aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Ele desceu com alegria e desceu rápido. Eu creio que Zaqueu, quando desceu, já desceu sem um fardo da culpa, angústia, depressão, suicídio. Eu creio por quê? Porque aqui em Mateus 11, 28 e 30, diz assim, ó, Mateus 11, 28 e 30 diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
É por isso que eu estou falando, quando aquele homem desceu ali, ele já desceu sorrindo. Quando assim que nós aceitamos o Senhor Jesus, ele tira aquele fardo pesado e coloca o fardo leve dele. Tanto é que quando Zaqueu desce, ele já desce alegre. É o que a Bíblia diz, que ele já desceu alegre. Porque ele já se sentiu aliviado, porque o mestre estava chamando ele e ele já estava indo ao encontro do mestre. É isso que o Senhor Jesus ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer trocar aquele fardo pesado pelo leve. Ele quer trazer aquela paz que tanto nós almejamos. E muitas vezes nós buscamos em caminhos totalmente errados. Porque nós sabemos que a paz, a tranquilidade, tudo isso só quem pode dar é Cristo Jesus. Ninguém consegue ser feliz se tiver todos esses problemas que eu citei acima. Tanto é que ele desceu com alegria. Então nós podemos ver que ele desceu com alegria. Não adianta as pessoas te chamar para lá, para cá, que tu vai ter paz, os teus problemas vai ter solução. Não adianta, é só indo a caminho do mestre, em direção ao mestre. É só indo em direção ao mestre, o que ele fez. Você pode ver que o dinheiro dele não está adiantando de nada. Por isso que ele foi ao encontro do mestre. Eu creio que aquele homem ali no seu travesseiro, ele chorava, porque imagina só, uma pessoa que rouba as pessoas, ele chega ali dentro da casa dele, vê todo aquele conforto, mas ele sai às custas da desgraça do próximo. Aquele homem ele não tinha paz. Não adianta, ele não tinha paz dentro do coração dele, na casa dele. Foi isso que o induziu a procurar o mestre. Graças a Deus que ele foi para o caminho certo. Tem quantas pessoas que têm esse vazio dentro do coração, mas não vão em direção ao mestre? Vão para outros caminhos, para a vida das drogas, prostituição e muitas outras. Tem pessoa que às vezes tem um casamento abençoado. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, pô, mas fulano tinha tudo dentro de casa, o que levou ela a trair o marido dela a sair de casa? É essa paz que nós queremos, o mundo não pode dar. Somente Cristo Jesus. E aí acaba o quê? Que a pessoa destrói seu casamento achando que vai encontrar a paz, a felicidade fora do casamento. Acha até que é o casamento que está trazendo infelicidade, mas não é a falta de Jesus na vida daquela pessoa. Pessoas que entram para a vida das drogas, aquele vazio dentro do coração, o que ela faz? Vou me drogar. E acha que a droga vai trazer paz para a vida dele, não vai. Sabe por quê? Porque quando passa aquele efeito, ele cai na realidade e aquele vazio ainda continua. Foi justamente aquele vazio que ficou lá no Jardim do Éden, quando o homem se afastou de Deus. Enquanto o homem ele não volta a ter a comunhão com Cristo, com Deus, ele não tem essa paz. Pode ele ter ouro em pó, pode ter mansões, iates, o que ele quiser ter, mas ele nunca vai ter paz. Prova disso é quantas pessoas bem-sucedidas você vê se matando. É porque existe um vazio que ele não consegue entender, que nem mesmo o dinheiro que ele tem consegue preencher. Então chega uma hora que a pessoa até se mata. Mas nós louvamos a Deus pela vida de Zaqueu, porque ele foi ao encontro do Senhor Jesus a tempo. O versículo 7 e 8 diz assim: e vendo todos isto, murmuraram dizendo que Jesus entrara na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho roubado alguém, restituirei 4 vezes mais. O versículo 9 diz assim: e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. E o 10 diz: porque o filho do homem, o filho do homem é Jesus, veio buscar o que se havia perdido. Então podemos ver que verdadeiramente aquele homem ele se converteu, porque ele falou que iria dar metade dos bens
E todas aquelas pessoas que ele roubou, ele ia restituir 4 vezes mais. Então, verdadeiramente, houve conversão na vida do homem. Houve conversão na vida de Zaqueu. Viu que eu falei? Que todo aquele esforço de Zaqueu não está valendo de nada. Porque Jesus, ele não se impressiona com sacrifício, ele quer obediência, ele quer arrependimento. Só depois que ele desceu, se humilhou, reconheceu os seus pecados, pelo fato dele de falar que iria dar metade dos bens aos pobres, e depois de ter dito que iria restituir 4 vezes mais o que ele tinha roubado do povo, aí o Senhor Jesus falou, verdadeiramente, esse é filho de Abraão. Ali Deus, Jesus, ele viu que verdadeiramente aquele homem tinha se convertido. E podemos ver que Zaqueu, ele não esquentou com o que os outros estavam falando, não. Você não pode esquentar com o que os outros vão falar, mas, pô, Natalino, o que os outros vão falar? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando eles me verem na presença do Senhor, eles vão começar a me acusar. Não importa. Se Zaqueu desse ouvido à multidão, ele não ia conseguir nunca obter o perdão do mestre. Não ia. Ele não deu nem ouvido à multidão. Então, que você também não venha dar. Não importa o que tu faz, o que você fez. O que importa é que tu tem de ir de encontro ao mestre, para que ele venha perdoar os seus pecados. E agora, eu comecei a ler essa palavra a partir do versículo 2. Agora, no final, eu vou ler o versículo 1, que é o fechamento. O versículo 1 diz assim, ó: E entrando Jesus em Jericó, ia passando, porque, na realidade, o destino de Jesus era Jerusalém. Ele só estava de passagem ali naquela cidade. Mas só que Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade. Então a oportunidade é essa. Nós não podemos perder a oportunidade, porque o amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz que a gente sai e não sabe se volta. Então nós temos que estar a todo momento com o Senhor Jesus. Mas Deus está atento ao nosso chamado. Mesmo ele passando na cidade, mas se ele passa na cidade, ele passa em frente às portas. E a Bíblia diz em Apocalipse 3:20, diz assim, ó: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comigo. Então podemos ver que Jesus, mesmo de passagem em Jericó, Zaqueu aproveitou a oportunidade, abriu a porta. Essa porta que está falando aqui, Jesus, eis que eu estou à porta e bato, é a porta do coração. Então Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando e abriu a porta do coração. O Senhor está sempre passando em nossa vida, sempre. Ele está atento ao nosso chamado. Assim que nós chamarmos ele, ele vem ao nosso encontro, como fez na vida de Zaqueu. Então podemos ver que a porta, ela simboliza o nosso coração. Em Hebreus 3:15, fala assim, ó: Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele não endureceu o seu coração. Quando o Senhor Jesus falou, desce, ele desceu. E o Senhor Jesus nessa tarde fala, desce, meu irmão, desce, minha irmã, desce, que eu vou resolver todos os seus problemas. Entendeu? Então essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos. Eu tenho certeza que Deus, ele falou no nosso coração, ele sempre vai falar, porque a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, onde quer que ele se arrependa e viva. Entendeu? Então é essa palavra que eu deixo para os amados irmãos. E assim eu termino essa palavra. E eu também queria, dizer para os irmãos que essa palavra ela vai estar no Face e também no meu canal do YouTube. E se você não conseguir acessar por nenhum dos dois, só você colocar Natalino Nunes de Souza Neto, que vai direto no meu canal. E que Deus continue abençoando as nossas vidas.